O cara me substitui Ryan Coogler, um diretor que, querendo ou não, tem muita potência, muita referência e que fez história. Vídeo o primeiro Creed e também Pantera Negra, por exemplo. Michael B. Jordan assume a direção de Creed 3, substituindo Ryan Coogler, que fica agora só na produção e na ajuda do roteiro. E Michael B. Jordan se mostra um grande diretor, cheio de referências e sem nenhum medo de arriscar. Nesse terceiro filme, em Creed 3, Adonis se vê como um lutador de boxe aposentado, muito bem sucedido, vivendo ali todos os louros que uma vida bem sucedida lhe trouxe, mas que precisa voltar à ativa quando um fantasma do seu passado surge. Então Adonis volta aos ringues para enfrentar esse moço que é interpretado pelo maravilhoso Jonathan Majors. Essa é a sinopse de Creed 3, um filme cheio de referências, com uma fotografia muito urban e ao mesmo tempo uma presença muito interessante na direção. Eu quero começar dizendo que Creed 3 traz um monte de referências na fotografia a animes. É um surrealismo que traz quase um poder sobrenatural àqueles lutadores nos momentos das lutas. E várias dessas cenas ficam muito interessantes. Esse é o primeiro papel de B. Jordan como diretor e é muito interessante ver como ele é bem sucedido, como ele é caprichoso, como ele é profissional como diretor, não só como ator, e um grandíssimo de um gostoso. É muito interessante ver a entrega de uma direção muito bem estruturada. Ele tem um objetivo, ele tem uma ideia e ele consegue cumprir isso muito bem ao longo do filme. A fotografia desse filme é muito interessante porque você tem sempre a primeira pessoa, o ator daquela cena em primeiro plano, fundo todo desfocado, o que te faz enxergar exatamente o que você quer e o que o diretor quer que você veja. E todas as cores, nesses momentos de câmeras mais fechadas, mostrando apenas uma pessoa, quando ele abre a câmera e ele mostra a amplitude dos ringues e das lutas importantes e tudo mais, tem muita cor em tudo isso. E todas essas cores faz o filme ficar ainda mais vivo e mais atual. E ao mesmo tempo, quando volta para a adolescência marginalizada de Adonis e Damian ao longo do filme, ele consegue trazer uma característica urban, uma coisa mais preto e branco, noturna, cheio de luzes referente a giroflex de polícia, por exemplo, ou as cores da noite em neon. É muito interessante como, mais uma vez, repito, esse filme é colorido, é vivo o tempo todo. Na última sequência, o diretor arrisca muito, mas ele é tão criativo nessa forma de arriscar que fica perfeito. A última sequência toda, a última luta, o ápice do filme, Damian e Adonis se enfrentando, como nós vimos nos trailers, isso não é nenhum spoiler, é muito interessante os elementos que Michael B. Jordan coloca na direção e como ele se coloca como ator enfrentando o Jonathan Majors, outro grandíssimo ator. Esses dois personagens se enfrentam no ringue em total silêncio. Um silêncio absoluto, num ringue recheado de referências do universo daqueles personagens. O filme te conta uma história ao longo dele. Você conhece um pouco do passado do Adonis, você conhece um pouco do passado do Damian, e na luta final, o filme não te fala nada. Em silêncio, ele coloca símbolos, ele coloca signos que você ouviu falar ao longo de todo o filme e que você entende sem nenhuma palavra, em silêncio, porque aquilo está colocado ali de forma surreal em certo ponto, mas muito bem feita. E eu paro por aqui para não te dar nenhum spoiler sobre isso. Ao longo de quase 2 horas, 1h56, se eu não me engano, Michael B. Jordan mostra que confia muito nele mesmo como ator e principalmente ele confia muito em quem contracena mais com ele, no caso, Jonathan Majors e Tessa Thompson. Ele faz questão de, em vários momentos, principalmente nos momentos de drama, de fechar a câmera no rosto dos seus atores e deixar eles interpretar. Para os atores, isso é algo complicadíssimo, porque se a câmera está focada totalmente só em seu rosto, você precisa atuar com poucos instrumentos. Você atua sem o resto do seu corpo, apenas com sua face. Para um ator mediano ou para um ator iniciante, isso é muito complicado. Mas Jonathan Majors, Michael B. Jordan e Tessa Thompson tiram isso de letra, porque são atores fenomenais. Eles são tão bons, mas tão bons, que a ousadia da direção desse filme
só faz com que a atuação desses atores acrescentem ainda mais na sua experiência assistindo Creed 3. Agora, quando o assunto é mostrar as cenas de luta, Creed consegue fazer isso muito bem. Ele consegue te fazer mergulhar naquele ringue de boxe. Jordan usa muito de slow, de zoom, de silêncio, de barulho, e quando ele usa de tudo isso, ele é tão bem sucedido que todas as cenas ficam muito viscerais, muito brutais e interessante de se assistir. As coreografias de luta, e o filme tem várias dessas cenas, estão tão bem feitas que a mixagem de som, ou seja, os barulhos de soco e quão alto isso está, ou quão baixo isso está, quão nuance isso é ou não, é muito bem efetivo, porque essa coreografia tá muito bem feita. E aí eu vou explicar pra você um pouquinho do enredo desse filme. O Damian Anderson foi amigo do Adonis Creed na adolescência marginalizada que eles viveram, e Damian acaba sendo preso. E ele volta, depois de muitos anos, com muito ódio e muito rancor da vida que ele não teve. E quando apresenta essa história, o filme apresenta uma história, um roteiro muito coeso, muito bem feito. Tem os problemas, existem as dores, tem todo o background, tem o confronto, tem o ápice e tem o seu encerramento de uma forma muito interessante. Ao final, todos ali, tanto os atores, produção e a direção, conseguem entregar um filme muito dinâmico. É dinâmico em número, gênero e grau. Em todos os sentidos, é um filme muito dinâmico. E ao mesmo tempo que é rápido, com uma câmera nervosa e com vários cortes, o Michael B. Jordan, como diretor, também não tem medo de parar a sua trama e partir pro drama. E são nessas cenas de drama que os atores mais uma vez brilham. Tanto Michael B. Jordan, agora como ator, né, se dirigindo, a Tessa Thompson e também o Jonathan Majors arrasam. São nessas cenas que a câmera fecha, que eles atuam. Tem uma cena do Jonathan Majors no começo do filme, ele sentado numa lanchonete. Quando você assistir, se você não assistiu ainda, repare nessa cena. A câmera fecha no rosto dele e ele começa a se emocionar ali. É muito perfeito. Ali você vê o poder que Jonathan Majors tem como ator e como ele consegue ser perfeito no que tá fazendo. E por falar em atuação, primeiramente, Jonathan Majors tá gigante. E eu tô falando isso literalmente. O cara tá monstruoso no filme, tá fortíssimo, tá gigantesco. Todos estão muito bem. Tessa Thompson e Michael B. Jordan também estão perfeitos nos seus papéis. A Tessa tem uma presença muito interessante. Ela é pacífica, ela é tranquila e ao mesmo tempo você consegue ver que ela é esse ponto de paz do personagem do Michael B. Jordan, do Adonis Creed. É muito interessante como que eles têm uma química. Adonis e a personagem da Tessa têm uma química muito interessante ao longo de todo o filme. Michael B. Jordan consegue se dirigir muito bem, o que pra ele deve ser um problema. Ele atuar e ele dirigir a si mesmo deve ser um grande problema, porque ele não tem o critério externo pra se localizar. Mas quem ganha o seu coração ao longo de todo o filme é o próprio Jonathan Majors. Ele consegue trazer toda a dor daquele personagem no olhar, consegue te mostrar através de gestos, de falas e de caras o passado sombrio que Damian tem, e consegue te mostrar o quão manipulador, passivo-agressivo esse ator consegue ser. Ele é amargo, rancoroso, rançoso, cheio de ódio, dissimulado, fofoqueiro, venenoso, mas ao mesmo tempo ele é perfeito. E por todos esses motivos que eu falei pra você, Creed 3 precisa ser assistido numa tela muito grande para você entender esses signos, para você entender essas cores, para você reparar nessas atuações, para você ver a direção de Michael B. Jordan. Compensa muito assistir Creed 3. Então faz o seguinte para você que tá aí. Acessa cinea.com.br, encontre a unidade mais próxima de você e assista esse filme que é a estreia de Michael B. Jordan como diretor, muito bem sucedido e que vale muito a pena você assistir, viu? Filme relativamente curtinho ali que com certeza você vai adorar. E ó, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, nos ajuda muito, não te custa nada, viu? Em breve voltamos com mais novidades aqui pra você. Tchau, tchau.